Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que nem todos que dizem a paz seja convosco, shalom, shalom, estão sobre a paz, porque muitos que negam a verdade estão sobre a ira e indignação do Senhor e não a paz. A palavra diz que são os que procuram curar a ferida do povo de forma superficial, e nada resolve, porque a libertação, a cura, a restauração é através daquilo que nos concede a paz, que excede todo o entendimento, quando se está com uma mentalidade em Cristo, guardados em Cristo, do qual não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Mas aqueles que rejeitam e negam a verdade estão sobre maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, porque estão sempre desorientados, desequilibrados, estão sempre a ser confundidos e envergonhados, amotinados contra o Espírito, e não há paz para aquele que entristece o Espírito. Não extingais o Espírito do que procede do nosso Senhor através de Cristo Jesus, onde a palavra diz que há uma briga constante. O Espírito do Senhor procura convencer o homem dos seus maus caminhos, mas há uma briga a ponto do Senhor desistir de os convencê-lo, assim como após o dilúvio a palavra diz que assim como antes o Senhor disse que entristeceu, que se arrependeu de haver feito o ser humano, assim como também ele disse que não destruiria a todos, assim como fez, igual preservou a saber Noé e mais 7, mas que também haveria aqueles que ele iria salvá-los, que são aqueles que não negam o seu nome e perseveram, fazendo não a própria vontade, mas a do Senhor que nos recrutou para uma boa obra. E assim nós permanecemos dia após dia, não andamos segundo o padrão deste mundo, tampouco aceitamos os pratos de lentilha em troca do nosso primogênito, do nosso unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição. Aqueles que estão sempre a ofertar, achando que nós cedemos a raiz de todos os males, do qual a palavra diz: não servis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar, o outro odiar, a um dedicai e o outro rejeitai. Nós não nos prostramos diante daquilo que é levado entre os homens, mesmo porque sabemos que aqueles que seguem piedade, a finalidade deles é acumular o ouro e a prata terreno. Para aqueles que não se entregam às avarezas e às muitas riquezas, venha administrar aquilo que eles acumularam, porque a ambição dos justos, que não há um sequer a não ser por aquele que nos justifica, é em prol de muitos. Assim a finalidade do ímpio é acumular, mas a finalidade daqueles que seguem o justo tzadik é dividir, é compartilhar com os mais pobres e necessitados. Em primeiro lugar, a sabedoria do alto, que os conduz para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, porque a palavra diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em primeiro lugar, devemos aprender a não satisfazer a alma com aquilo que é terreno, porque não temos quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Mas estar sempre numa estatura mediana e fugir de toda arrogância, de prepotência,
e manter na equidade, porque aquele que faz acepção de pessoas por conta de estar segundo uma condição, acumulando aquilo que é terreno e querendo estar superior ao seu próximo, ilude-se a si mesmo, porque sábio é aquele que se faz por menor e estar sempre servindo o seu próximo. Ele é grande no reino dos céus. Sábio é aquele que acumula tesoura onde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina e não rouba a verdade que há em nós, porque é necessário esta sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura e que não se corrompa segundo o padrão deste mundo. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, seguindo nas boas atitudes, seguindo sempre perseverante, aquele que tudo vê. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão. Nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Ele vê tanto os bons como os maus. Ele conhece todas as atitudes. Haveremos de prestar conta, lembrando que ele é juiz de vivos e de mortos. Ele não julga somente os mortos, mas também os vivos. Tudo aquilo que empreender, seja aqui na terra, haveremos de prestar conta no seu tribunal, assim como tudo que empreender aqui, há um tempo de arrancar aquilo que se plantou, há um tempo de justiça, há um tempo de juízo. Ele não é juiz somente de mortos, mas também de vivos. Ele está no centro do trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares, sempre estando julgando, e a sua autoridade está acima de todos, e aqueles que perseveram com ele reina e governa, e ele nos concede do poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para destruir toda a força do maligno, e dano algum nos sucede e nos causa. Por isso estamos sempre perseverantes, segundo aquele que tudo vê, tudo opera e executa. E até aqui ele é aquele que nos sustém, que nos fortalece e nos capacita. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.